Hoje a gente vai falar um pouco sobre vidência. Todo mundo tem um certo grau de mediunidade. Todo mundo seria médium. Só que depende do seu grau de mediunidade. Por você ter um certo grau de mediunidade, é normal que você sinta, que você veja, que você ouça. A gente fica meio perdido porque a gente não consegue diferenciar. A gente não consegue entender, ainda mais que a gente não tem tanto conhecimento, que existem certos graus para isso. Eu vou falar em graus porque eu não vou ficar aqui falando vários nomes para vocês para não embolar a cabecinha de vocês. Porque normalmente eles colocam nome para tudo, denominação para tudo. Eu quero falar para vocês que a vidência é a faculdade mediúnica a qual você vê o plano espiritual. Você vê os espíritos. Isso é plano espiritual superior e inferior. E é por isso que eu falo com vocês do quão complicado é ter uma vidência. Esse pessoal que fica falando vai numa consulta, ou fica o tempo todo, quando faz uma oração, faz qualquer coisa, quando entra em contato com o guia, fica pedindo para abrir a vidência. Como se esse fosse a única forma de ter contato com o plano espiritual. Como se isso fosse a coisa mais importante. Eu vejo muita gente reclamando que todo mundo quer ser vidente, todo mundo quer ser vidente. Normalmente quem quer ser vidente é quem não é vidente. Porque vocês não têm a noção da responsabilidade e de como é difícil, eu posso até falar penoso, ter a vidência. E dependendo do grau, é muito mais complicado. Eu comecei a ter mais contato com o plano espiritual quando eu era menor. Eu devia ter mais ou menos uns... Eu não vou lembrar mais ou menos a minha idade, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, eu não lembro bem. Eu sei que quando eu comecei a ter esse contato com o plano espiritual, eu não entendia tão bem o que estava acontecendo. Mas eu tinha contato com o plano espiritual inferior também. Aí que as coisas começaram a ficar mais complicadas. Porque eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu tinha muitos pesadelos, então eu achava que os meus pesadelos estavam se tornando reais. Coisa de criança, né? Mas quando a gente não entende, o que eu posso fazer? Eu tava com medo, eu não entendia o que estava acontecendo. E era difícil de explicar para minha mãe o que eu via, o que eu estava sentindo. Era um terror muito grande, eram coisas estranhas o que eu via. E com o passar do tempo, depois daquele meu episódio com o seu Zé Pilintra, que ele me mandou estudar, eu fui estudando e comecei a entender o que eu tinha era mediunidade e que eu tinha um certo grau de vidência. Eu sei que eu recebo muita reclamação de vocês aqui, dos seguidores, inclusive dos alunos do método Aruanda Luz e Fé, em relação a não terem tanta certeza se são médiums. Porque vocês acham que médium é só quem incorpora e quem vê. Vamos tirar essa crença da cabeça de vocês, porque não é assim que as coisas funcionam. Você pode sentir cheiros, você pode ter o desdobramento, você pode, durante o sono, ter revelações, você pode ter revelações, pressentimentos, você pode ter intuição. Tem um tipo de mediunidade também que eu acho bem bacana. Eu não sei se alguém aqui que tá por aqui é músico, escreve. A Renatinha não chegou ainda, mas a Renatinha é escritora. E você tem a mediunidade que é correlacionada a dar essas intuições em relação à escrita. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão de tipo, cara, como é que essa pessoa pensou nisso? E dependendo da missão na Terra, você pode ter um grande escritor, um grande pintor ali te auxiliando, um grande músico te auxiliando. Ele vai te passar aquelas intuições, ele vai te inspirar. Existe esse tipo de mediunidade, que às vezes você está escrevendo e fala, nossa, de onde que veio isso? Do nada. E é assim, para vocês saberem diferenciar, você estava fazendo uma coisa nada a ver, e vem uma coisa na sua cabeça e você escreve rápido e fala, nossa, eu não sei nem o que é isso aqui. Isso é essa inspiração, é essa intuição. É um tipo de mediunidade também. Eu acho muito bacana, porque você já fica imaginando os caras que escrevem livros maravilhosos, os filmes, assim, da onde que pode ter vindo essa inspiração deles. Mas eu quero focar mais na vidência, que é uma coisa que incomoda bastante vocês. Eu não quero mais que a evidência incomode vocês. Eu quero que vocês entendam os graus e entendam o que vocês podem fazer em relação a essa faculdade mediúnica. Como eu disse, quando eu era menor, eu via vultos, que é um tipo de vidência. Eu vejo vultos, mas eu vejo o contorno. É um grauzinho um pouco a mais. Por quê? Você pode ver os vultos, mas ele não vai ter forma. Pode ser um vulto mais escuro ou um vulto mais claro.
Eu já vejo o vulto com forma. Eu sei se é um homem ou se é uma mulher. Eu sei qual é a forma que tá ali. Seria uma graduação a mais dessa anterior. Que você só vê um borrão, vamos dizer assim. Você sente aquela energia que tá ali. Só que, tanto essa de você só ver o vulto, tanto claro quanto escuro, isso não está ligado a bem ou mal, né? Ser um vulto escuro ou ser um vulto claro. Como é que você vai saber? A sensação que você vai ter. É isso que eu falo pra vocês sempre. É que às vezes a gente tá tão aterrorizado de tá vendo aquele espírito, daquilo tá se conectando com a gente, que a gente não raciocina se aquilo é bom ou ruim. Que a gente já tá com medo do caramba do que tá vendo. Mas é isso que vai combinar o que você está vendo com o que você está sentindo. Porque nem o vulto nem sempre vai ser algo ruim. Ele pode ser um guia seu. Ele pode ser um ente querido seu, que teve a permissão de vir até você. Dependendo do contorno ali, dá pra ver coisas mais específicas, dá pra ver até onde vai o cabelo, dá pra ver um pouco do formato da roupa, do corpo dessa entidade. Mas fica mais complicado porque, pra mim, eu tinha o quê? Como eu falei, eu tinha uns 6, 7 anos. Era um vulto preto, gente. Eu saía correndo, lógico. Eu tava com medo, eu não entendi o que era aquilo. Eu tô andando pela casa, passa um vulto preto perto de mim, eu vou correr. Eu não quero saber, eu não quero entender se ele é bom ou se é ruim. Eu tô com medo do caramba. Até alguém me falar que era pra eu perguntar, pra eu saber o que tava acontecendo. Nossa, eu tive muitos problemas. E eu vou te falar, só depois de adulta que eu comecei a ter essa consciência de, ok, essa consciência mais espiritual, ok? Eu vou me concentrar ali, eu vou tentar ver se esse espírito é bom ou ruim. É difícil pra caramba, mas é melhor do que você ficar sempre com medo, é melhor do que você estar sempre aterrorizado. Vocês precisam ter mais controle. Isso só depende de vocês. Como assim ter controle? Controle do seu medo, não não da vidência. Porque dependendo do grau de vidência que você tem, você não consegue controlar. Não tem chavinha de liga e desliga. Tem gente que vê 24 horas do dia o plano espiritual. E sim, é aterrorizante isso acontecer. Até porque, se você vê 24 horas por dia, você não tá vendo só o plano espiritual superior. Então, como é que dorme? Como é que come? Como é que convive com as pessoas ao redor? Eu quero que vocês visualizem as coisas que eu estou dizendo para vocês nunca mais falarem para mim que vocês querem aflorar a vidência de vocês. Até porque, coloque uma coisinha na cabeça de vocês. Essa é minha opinião, tem outros grandes médiuns que falam sobre isso também. Você vai aflorar uma mediunidade que você já tenha. Você veio com uma missão, você veio com a mediunidade que você precisa ter. Então, ficar pedindo por outras faculdades mediúnicas que vai despertar isso, que vai despertar aquilo, vai depender da sua missão. Não vai depender só porque você quer ver, porque você quer saber, porque você quer ouvir. Você tem necessidade disso? Está no seu plano encarnatório? Está na sua missão? É por isso que nem todo mundo é líder, sabe? É um pai de santo, uma mãe de santo, ou um dirigente espiritual, chame como você quiser. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você está lidando com a vida de pessoas, você está lidando com aquela mediunidade daquela pessoa, com aqueles problemas que aquela pessoa está tendo. A vidência é algo muito, muito grandioso. Mas que para quem está em desequilíbrio espiritual, para quem não entende o que está acontecendo, é um fardo muito grande. Eu quero que deixe de ser um fardo e seja uma coisa que você entenda o que está acontecendo com você. Eu não quero mais ver vocês sofrendo por causa disso. É lógico que, presta atenção no que eu vou dizer, tomar susto é uma coisa, não querer mais ter a vidência é outra. Deu pra entender a diferença? Você não tem problema você se assustar. Eu me assusto até hoje. É claro, eu tô aqui conversando do nada, passa um vulto do meu lado. É lógico que eu me assusto. Isso é normal. O problema é aquilo acontecer e você não ter aquele estalo. Calma aí, passou um vulto. Como é que eu tô me sentindo? Tô me sentindo angustiada, tô triste, tá me dando vontade de chorar, eu tô com muito medo. Veio junto com algum cheiro ruim? Veio com uma sensação muito forte de negatividade? Se sim, é um espírito inferior, é um espírito da negatividade, pode ser um sofredor, um obsessor, pode ser um quiumbo, um trevoso. Vai depender ali do que eu estou sentindo. Agora, também pode ser um guia seu, como eu já tive o privilégio. Você vai se sentir bem, você vai se sentir confortável, você vai se sentir seguro. O seu guia vai estar sempre com você para auxiliar você. Isso não quer dizer que a espiritualidade negativa não vai alcançar você. Nós já falamos sobre isso aqui nas outras lives.
A gente não tá 24 horas do dia com a nossa vibração sempre alta. Sempre acontece alguma coisinha, a gente se apurrinha, fica meio triste e a nossa vibração baixa. Então, por isso que a gente tem que fazer as firmezas, a gente tem que fazer as orações diárias, a gente tem que estar em contato com os nossos guias para elevar a nossa vibração e ter mais contato com os nossos guias. Assim, a espiritualidade inferior não consegue se conectar com a gente. É simples assim. Tá chateado, tá irritado, tá com raiva, você vai só absorvendo e colocando uma redoma negativa ao seu redor. Você vai atrair para você espíritos desencarnados e encarnados que estejam vibrando daquela forma, negativo, com ódio, com raiva, estressados. Então, a sua vibração é o que você mais tem que se preocupar. Eu posso dizer para vocês assim que a evidência tem uns graus. Quanto mais vai aumentando, mais complicado vai ficando. Entendam que você vê um vulto, tanto claro quanto escuro, já é meio assustador. Você tem que ver aquela sensação, não é? Dependendo do grau, você vai começar a ver o contorno. Se é homem, se é mulher. Se tá mais perto, tá mais longe, como ele é. Dá pra ver uns contornozinhos. A próxima, né? Um próximo grau, vamos dizer assim, você já consegue ver os traços de forma mais específica. Além de você saber se ele é homem ou se ela é mulher, você pode, inclusive, ver se é um caboclo. Você consegue ver a entidade que está ali. Se é um caboclo, se é um preto velho, se é um exu, se é uma pombagira. Você vai ver pelos trajes, pelo como ele se porta, se está usando alguma coisa específica. Uma evidência mais completa, a pessoa pode ver detalhes, mas ela não vê o rosto. Muitos de vocês falam isso comigo. Eu vejo as entidades, mas eu não vejo o rosto. Por que eu não vejo o rosto? Porque a entidade não quer mostrar. Isso é normal. Ela já está ali se plasmando para você de uma forma para você entender, de repente, qual falange ela trabalha, quem ela seria. O rosto é desnecessário, vamos dizer assim. Inclusive, para quem tem uma evidência mais aflorada, que vê tipo a cor da roupa, dá para ver os trajes, você consegue ali ver, pô, parece roupa de época, coisas do gênero. Você não vê o rosto. Inclusive no desdobramento. Às vezes você sonha com a entidade e você não vê o rosto da entidade e vocês ficam com medo. Isso é normal, faz parte do seu tipo de evidência. Você vê como você tá me vendo aqui, mas o rosto tá borrado. É normal. É por isso que eu não quero que vocês tenham medo. Vocês têm que entender qual é o grau da mediunidade que vocês têm. Você não vê o rosto da entidade não quer dizer que seja uma entidade negativa. Eu lembro que um dos seguidores falou que ele tinha esse tipo de mediunidade e que ele ficava com muito medo. Porque ele via muito durante o sono. E aquilo assustava ele porque ele via as roupas, às vezes via a entidade com o lenço, mas não via o rosto dela. E ele ficava, pô, mas eu fico com medo. Não é pra ficar. Se ela vir a mostrar o rosto pra você, vai demorar bastante. Tem que rolar aquela confiança mútua ali. Você talvez não esteja preparado. Tenham paciência. Entendam a mediunidade de vocês. É normal vocês não verem o rosto da entidade. Às vezes você pode ver ali o guia perto da pessoa. E tem muita gente que fica com essa neurose, né? Ah, eu vejo o guia ali, mas eu não vejo o rosto. Então aquela pessoa ali não está incorporada. É algum obsessor, alguma coisa assim. Se você não entende da mediunidade, se você não sabe o que você está falando, por favor, não fala besteira. Para de ser esse obsessorzinho encarnado que fica indo pros terreiros, fica apontando. Não tá incorporado. Ih, não tô vendo nada ali. Você vai ver se a entidade quiser que você veja. Saiba que o plano espiritual ele é muito inteligente. Ele já sabe as suas intenções. E se a entidade quiser se mostrar pra você, você vai ver. Senão você não vai ver nada. Infelizmente isso dá uma margem pros picaretas ali, pela galera 171? Sim. Mas aí vai muito do que você tá sentindo. Dá pra sentir, gente, quando você tá ali com uma entidade, com um médium incorporado, você sente se aquela energia é boa ou não. Pelo que a entidade está falando ali, pelo que está sendo passado pelo médium, dá pra você sentir também. Uma entidade nunca falaria algo negativo, ela nunca causaria uma situação vexatória, ela nunca faria com que você se sentisse desconfortável com alguma conversa, ela nunca colocaria membros da família um contra o outro, vamos dizer assim, porque ela não tá ali pra causar, vamos dizer assim. Isso é coisa de ser humano. Isso é coisa de gente sem cabeça, sem mais o que fazer. Porque aí ficam denegrindo a imagem das entidades.
A espiritualidade superior, ela vai te trazer coisas boas, ela vai te trazer uma energia positiva, ela vai te trazer mensagens positivas, coisas importantes. Ela não vai fazer você perder seu tempo. Uma vidência, assim, bem mais completa, tem pessoas que elas dizem que quando elas estão junto ali do médium, elas veem a entidade por trás do médium ou do lado do médium. Porque é assim que é, tá, gente? Algumas vezes a incorporação é tão intensa que você pode ver no rosto do médium os traços da entidade. Ela fica mais caracterizada, vamos dizer assim. Mas dois corpos não ocupam o mesmo espaço? É, literalmente. Incorporação não é possessão. A entidade vai se ligar ao médium. Então, ele pode até ficar com alguns dos traços da entidade. Mas a entidade vai estar ali, ó, do ladinho dele. Quem tem a vidência, assim, num grau mais elevado, vai ver por completo, como se fosse uma pessoa real ali do lado dele. Vai ver, sei lá, inclusive bijuterias, vamos dizer assim, cordão, anel, brinco se a entidade usar, enfeite de cabelo, coisas mais, assim, que passaria despercebido. Por exemplo, num vulto eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver esse tipo de detalhe. É um vulto, eu consigo ver o contorno ali. Agora, se tá usando algum cordão, se tá usando o cabelo mais solto ou preso, tipo, não daria pra ver se fosse no meu caso, né? Eu ia ver só o contorno do cabelo. Agora, uma pessoa com uma evidência mais completa, ela vai ver tudo do jeito que você tá me vendo aqui agora. É aí que as coisas complicam. Agora você imagina, alguém que tem uma evidência completa, vê o plano espiritual como você tá me vendo aqui agora. Como é que é a vida dessa pessoa? Você imagina a pessoa, sei lá, indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, que vai ficar 3 vezes mais lotado. Infelizmente, todos nós acabamos, quando a gente está na rua, quando a gente está indo para algum lugar, espíritos se ligam, se conectam conosco, pela energia que a gente está ali. Porque vocês sabem, como eu falei, não é 24 horas do dia, a gente não fica ali, né? No fantástico mundo de Bob, super feliz, maravilhoso. A gente fica estressado de vez em quando, então certos espíritos negativos se conectam com a gente. Agora você imagina essa pessoa numa sala assim, ou no ônibus, ou aquela sala fechada, que trabalha com um monte de gente, aquele monte de espírito ali. Você imagina essa pessoa tendo que ir a um enterro. Você imagina essa pessoa numa festa. Você tem noção disso? Porque nem sempre vai aparecer assim como eu tô aparecendo pra você. O espírito pode se plasmar da forma como ele morreu. Ele pode se plasmar da forma como ele estava depois que ele foi enterrado. Isso quer dizer, em decomposição ou coisas do gênero. É muito difícil. É por isso que eu falo pra vocês não ficarem pedindo pra ter evidência. Porque quem pede pra ter evidência, é lógico que é quem não tem evidência. Porque você não sabe como é. Aí você sabe porque você tá falando como se você soubesse. Então, como eu disse pra vocês, eu vejo vultos, né? Mais escuros. Às vezes eu vejo um vulto mais claro. Quando eu vi o meu auxiliar desenvolvedor, como eu chamo, ele tava num vulto mais claro e aquela luz ficou muito forte no meu quarto. E aquilo me chamou muito a atenção. Acabou que, tipo assim, a luz ficou tão forte que eu tava quase dormindo, né? E me acordou e eu fiquei olhando. Tava do meu lado e eu me senti muito bem, eu me senti confortável. Eu falei assim, por mais que eu tivesse com medo, eu falei, pô, é a luz, né? Eu vou prestar atenção, eu quero saber o que que é. Não me causou medo, me causou curiosidade dessa vez. Falei, tô tão acostumado só a ficar tomando susto, a só tomar trauletada, agora que eu tô vendo uma luz. E que eu tô me sentindo confortável, eu vou sentar e vou ver. Eu sentei na cama e fiquei olhando. E fiquei me concentrando naquela energia. E ela foi tomando uma forma cada vez mais nítida pra mim. Dependendo do seu grau mediúnico, na sua concentração, você pode sim evoluir a sua mediunidade. E eu consegui ver praticamente como vocês estão me vendo aqui agora. Seria um coroa assim bem bonito de aquela barba mais clarinha, né, cinzentada, o cabelo batidinho, tinha os olhos mais claros. Ele parecia um cara mais assim de época, tava de terninho todo branco. Eu me senti muito bem ao estar com ele. Eu me senti muito bem em estar ali. Eu não senti medo. Eu falei, finalmente, tô vendo um guia meu. E ele se apresentou como meu auxiliar, conversou comigo um pouco. Nesse dia eu tava sentindo muita dor. E o meu auxiliar desenvolvedor é médico. Então ele me ajudou ali. Eu sei que eu lembro dessa cena de eu levantar, de eu levantar assim,
né? Sentar. Eu não fiquei em pé. Eu ficar sentado olhando pra ele, de eu ver mais nitidamente. E depois eu não lembro de nada. No caso, eu deitei e dormi, né? Como eu cheguei a esse passo de deitar, dormir e acordar, eu não lembro. Fazia tempo que eu não dormia uma noite completa. Eu acordei no dia seguinte maravilhosa. Não tava sentindo nada, não tava sentindo dor de cabeça, porque eu estava com muita enxaqueca nesse dia. Então, eu fiquei maravilhada. Eu falei, cara, finalmente. Eu tive uma experiência com um guia meu. Porque até então, nossa, eu só tô meio troletado, gente. Uns espíritos negativos horríveis, umas formas esquisitas que eu via. Porque não é que o espírito, não é que, como eu posso dizer, essas formas mais animalescas, eles podem plasmar pra gente ver de propósito, pra gente ficar com medo. Não é que o espírito se transformou num animal, não é isso. Ou tem espíritos que fiquem de forma animalesca o tempo todo. Não. Eles podem se plasmar da maneira que eles quiserem pra te perturbar. E como a minha imaginação é fértil pra caramba, essas são as coisas logo que acontecem comigo. Eu fico morrendo de medo. Por exemplo, como eu falei na última, uma das lives, eu tenho pavor de filmes de terror. Não vejo por nada nesse mundo, né? Porque minha imaginação já é fértil sozinha. Vendo filmes de terror, acabou com minha vida, né? Não tem como. Eu vi uma criança e eu tenho pavor de filme de terror com criança. Eu não sei vocês. Nem pensar, não gosto de ver, não quero nem imaginar. Não vejo nem o trailer, juro. Eu não vejo nem o trailer. Porque meu subconsciente, ele vai pescar aquela informação. E quando eu for dormir, eu vou ter um pesadelo com aquele negócio. Então eu nem vejo. Um dos últimos obsessores que eu presenciei no meu quarto era uma criança. Aí eu falei, era o que faltava. Tinha que ser. Não dá, se eu já tenho medo com adultos, criança não tem noção, não. Se criança, na vida real ali, né, um ser humaninho, um encarnado, já não tem noção de nada, você imagina um espírito como se plasma com criança. Eles têm uma imaginação muito fértil. Eu fiquei horrorizada com as coisas que ele fazia com o rosto, a sensação que eu fiquei. Não, eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O negócio ficou tão pesado pro meu lado que meu noivo viu a criança. Eu fiquei muito assustada, gente, muito. E essa criança ficou vindo. Por quê? Eu já tava estressada, eu fiquei com medo. Por ser criança, eu fiquei com medo ao infinito. E eu não soube como lidar. E é isso que é o problema, é aí que tá o problema. A gente tem que saber como se cuidar, a gente tem que saber como se proteger. Na hora, me deu um branco, eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, eu não lembrei o nome de um guia meu. A espiritualidade inferior, a primeira coisa que ela faz é não permitir que você reze. Já tentou fazer uma firmeza ou uma oração e você não consegue nem lembrar o Pai Nosso? Você não consegue lembrar a oração? Você não consegue se concentrar? Parece que sua cabeça tá dando um branco. Espiritualidade negativa ali agindo, te concentrando, fazendo com que você não consiga rezar, com que você não consiga se conectar com a espiritualidade superior. Dependendo do poder desse espírito, porque ele tem força, ele sabe manipular a energia, ele sabe ali mexer com o seu mental. Ele vai te atrapalhar. E essa criança ficou, sei lá, 3 dias ou mais me perturbando a paciência. Até em sonho eu tava vendo ele. E eu já contei até isso aqui, eu sei que depois, lá no final, ele só falou que tava achando engraçado eu estar com medo, já que eu era médio eu não tinha que ter medo. Eu falei, eu sou médio e fiquei com medo sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acontece, eu não sou perfeita. Na época eu fiquei com medo. Isso deve. Eu nem sei quanto tempo tem isso. E quando ele foi falando comigo, né? Porque depois, finalmente, quando o meu noivo estava aqui, que ele falou que ele também viu, a gente sentou para rezar. Eu fiz uma oração mais específica. Ele teve que me ajudar, porque eu não conseguia rezar sozinha. Eu não tava conseguindo lembrar as palavras. Aí ele falou assim, realmente, você tá sendo obsediada, você não tá conseguindo rezar sozinha e tal. Eu falei, me ajuda. Nós rezamos juntos. E a criança depois veio falar comigo, falou que iria embora. Mas que o lance foi, a frase que eu nunca mais vou esquecer foi, eu achei engraçado você estar com medo. E aquilo me marcou. Porque se é uma das coisas que eles podem usar contra a gente, é medo e vergonha. É uma coisa que não sai da nossa mente. Quando você passa alguma situação vexatória, na qual você fica com vergonha, eu não sei se acontece com vocês, você fica passando o raio da cena o tempo todo na cabeça? O que você poderia ter feito, o que você deveria não ter feito, por que aquilo aconteceu, quem foi que viu, quem deixou de ver. Aquilo fica passando como se fosse um filme toda hora na sua cabeça. É, a espiritualidade negativa. Porque quanto mais você massacra aquilo na sua cabeça, pior você fica. Então, ele fica fazendo você ver aquela imagem, fazendo você rever aquela cena, e você vai só caindo, caindo.
Então, quando isso começar, já começa a rezar. Firma uma vela pro seu anjo de guarda, se você não tiver com sua vela de 7 dias firmada. Eu recomendo estar sempre com a vela de 7 dias firmada. Porque o que acontece? Eu vou para perto da minha vela e rezo diante dela. E uma pergunta que me fizeram aqui, só dando uma quebrada. A pessoa estava me perguntando se ela tinha que apagar a vela dela à noite. Pelo amor de Deus! A vela tem que ficar 24 horas do dia acesa. É uma vela de 7 dias, você não apaga a vela. Não se apaga a vela. A vela vai ficar firmada direto. Você firmou ela, sei lá, de manhã, ou se eu chego do trabalho agora, você vai lá firmar sua velinha. Porque a sua vela não vai se conectar à negatividade, porque você vai dedicar aquela vela ao seu anjo de guarda. Você vai dedicar aquela vela a uma entidade específica, que no caso é o seu anjo de guarda. Eu quero que vocês não tenham mais dúvida de maneira nenhuma em relação à vela do anjo de guarda, em relação a firmar velas dentro de casa. Essa balela de atrair espíritos negativos, isso tem que acabar. Porque isso é só pra vocês ficarem desprotegidos. Que aí vocês ficam toda hora indo a fulano e a ciclano pra ficar pedindo ajuda. Ou essa pessoa ainda te cobra pra alguma proteção que você poderia estar fazendo dentro de casa. Firma a sua vela de anjo de guarda sempre. Se você tem uma graninha, acabou a vela de 7 dias, firma logo uma em seguida. Tenha pelo menos essa proteção diária pra você. Reze todo dia diante da sua vela. Vá lá, pela manhã, reza. Antes de dormir, reza também. Porque se vocês forem como eu, se eu rezar na minha cama, eu vou dormir pra caramba. Né? Se eu deitar ali, não posso rezar deitada, não. Ou eu rezo sentada, ou eu vou lá na minha vela rezar. Faço o Pai Nosso, faço uma Ave Maria, faço a oração do anjo de guarda. Não gosto de Pai Nosso, Ave Maria, não gosto de oração do anjo de guarda. Faça uma oração do seu coração. Mas rezem e se conectem. Se protejam, ok? Não tem isso de ficar apagando a vela, porque ela já levou a sua intenção. Todo dia quando você rezar, normalmente a gente pede por proteção, que o nosso anjo de guarda fique ali perto da gente, que a gente possa ter uma boa noite de sono ao dormir. Então como é que você vai apagar a vela do anjo de guarda? Entendeu? Por favor, não façam isso. A vela fica 24 horas acesa lá no copinho de vela dela, protegida, junto com um copo de água. Rezem e se conectem. Chega de mistificação, chega dessas crenças, dessas lendas aí, ok? Vela sempre firmada. Voltando. Na semana passada eu ensinei uma visualização, né, de proteção que eu faço para me proteger quando eu tô sentindo ali um espírito negativo perto de mim. Eu queria que vocês me fizessem um favor. Na sexta ou no sábado que eu fiz a live, eu falei que eu ia fazer a visualização para quem ainda não tinha assistido e eu esqueci. Eu quero pedir perdão, mas eu quero saber quem tá aqui hoje na live que não viu essa visualização. Se vocês falarem que não viram, eu faço a visualização, eu ensino a vocês a fazer a visualização de proteção contra a negatividade. Bota aqui, eu não vi. Me ensina, Ju, alguma coisa do gênero, beleza? Escreve aí, tanto no Telegram foi ótimo. Tanto aqui no Instagram, quanto aqui a galera do YouTube. Ó, a Enéia falou que não viu, a Rosa também. A galera do YouTube, vocês viram. Tudo que eu boto aqui pra vocês, tudo que eu ensino, foram coisas que eu estudei, foram coisas do meu curso de teologia, dos cursos que eu fiz, consagração, os banhos de erva, qualquer coisa que eu tenha aprendido, que eu passo pra vocês, são coisas que eu aprendi com as minhas entidades, que eu aprendi na época que eu tava no terreiro, e coisas que eu aprendi nos cursos que eu fiz. E que deram certo comigo, lógico. Eu vou ensinar pra vocês o que dá certo. E eu queria que vocês me fizessem um favorzaço depois que eu ensinasse. A partir de hoje, toda vez que vocês sentirem um espírito negativo, que vocês sentirem medo, que vocês sentirem que há ali um obsessor, um sofredor, qualquer espírito que deixe vocês com medo, eu quero que vocês façam essa visualização e depois vocês vão me falar aqui como é que foi, como é que vocês se sentiram. Porque eu garanto pra vocês, se vocês tiverem fé no que vocês estão fazendo, se vocês se concentrarem, passa praticamente imediatamente o que vocês estão sentindo. Ó, o pessoal do YouTube falou também que não viu aqui. Eu vou fazer, ok? Vou só continuar aqui com as explicações que a gente estava falando sobre a evidência. Tem alguém aqui que tem algum certo grau de evidência? Coloca também nos comentários aqui, que eu quero saber. Se é uma evidência parecida com a minha, que vê o vulto mais escuro, ou se vê praticamente completo. Eu quero que vocês não tenham medo, mas eu quero que vocês tenham sempre respeito. Entenderam? Não tratem a entidade, principalmente as negativas, como se fosse qualquer coisa. Como se você fosse um maioral. Você não tem que ter medo, você tem que ter respeito. É diferente.
Eu vejo muita gente falando que você não tem que falar nada, que você tem que expulsar, que você tem que tratar como se fosse um nado inferior. Não esqueçam que aquele obsessor, aquele espírito negativo, é um irmão seu. Ele está passando ainda por aquele sistema de evolução. Você só evoluiu um pouquinho a mais que ele. Então, baixe um pouco a bola. Não seja egocêntrico. Tenha respeito pela espiritualidade, inclusive por um irmão que está passando por uma dificuldade. Pô, mas ele quer me fazer mal, Ju. Como assim? Ele é um espírito muito atrasado, meu irmão. Ele ainda acha que aquilo fortalece ele, que fazer mal é a única opção que ele tem. Se você não consegue entender isso, eu vou te recomendar 2 livros. Anota aí. Aconteceu na Casa Espírita e O Guardião da Meia-Noite. Todos os 2 vão falar muito sobre isso. Sobre hierarquia, sobre a espiritualidade negativa, achar que ela precisa ali tá sempre fazendo mal, sobre alguns espíritos que são ali, eles são intuídos, eles são ensinados a fazer o mal porque eles acham que a espiritualidade superior vai maltratar eles, assim como a espiritualidade inferior faz com eles. Ele já foi em vida uma pessoa que já não era muito boa. Quando ele desencarnou, ele já foi para uma falange negativa e fica ali só sendo massacrado, só sendo judiado. E para ele é sempre falado, tipo, se você tá com medo, se você acha isso é ruim, espera a espiritualidade superior te pegar. Espera esse tal de guia de luz vir aí. Ele vai te torturar, eles vão te fazer mal. Então, alguns espíritos têm muito medo dos guias. Tem mais respeito, mais paciência, um pouco mais de empatia. Aqueles espíritos precisam de ajuda. E você não é o maioral de Aruanda. Até porque você não sabe a hierarquia também daquele espírito, tá? Se ele for um chefe de falange e você, que tá se achando maioral, não tiver a força, não tiver realmente como se proteger, esse espírito faz você cair e ele arrasa com você. Então, não tenha medo, tenha respeito. Saibam se proteger, estejam com a sua vibração elevada, que assim esse espírito não vai te atrapalhar. Tem um tipo de mediunidade também que é assim, para os bruxos e bruxas que acompanham aqui o canal, esse médium ele usa objetos para se conectar com a espiritualidade. Então, ele pode ver o espírito através de um copo, através da famosa bola de cristal. A bola de cristal não foi uma coisa inventada que aquilo não existe, não. Aquele médium, ele canaliza ali naquele objeto, que pode ser, no caso, essa bola de cristal, e ele vê o espírito ali. Ele, inclusive, pode ver passado, presente e futuro, mas isso aí já é clara evidência. A vidência é você ver o plano espiritual, como você está me vendo aqui agora, ou em certos graus, como ver vultos. Como eu posso dizer? Uma vez uma seguidora perguntou para mim, e na hora eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. O lance da fumacinha. É porque você vê ele borrado, então para ela era uma fumacinha. Pode ser. Ele vai estar borrado ali, vai ser uma imagem meio turva. Então, para ela foi uma fumacinha, mas não. Era só uma imagem escura e turva. Que é o vulto, sem muita forma. Dá para você concentrar esse grau de mediunidade e elevar ele a ver mais nitidamente? Sim, você consegue fazer isso. Porque você já tem essa mediunidade com você. Quem tem vidência no grau mais completo, as pessoas quase enlouquecem por causa disso. Porque você não sabe diferenciar os mortos dos vivos. Então, é realmente muito complicado. Eu dei até o exemplo da última vez e vocês ficaram rindo, mas é sério. Você imagina que você tá lá no seu trabalho, você tá ali falando, dando informação, falando pra caramba, todo mundo te olhando. E é um espírito desencarnado. Você não tá falando com uma pessoa como eu aqui agora. Você estava falando com um espírito desencarnado. É ou não é difícil ter esse tipo de mediunidade? Eu acho que é. É por isso que eu falo pra vocês, tenham responsabilidade e pensem bem no que vocês estão pedindo. Até porque não tem hora não, tá? Vai aparecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Você tá ali tentando dormir, você tá ali tomando teu banho, tentando ficar na paz, e o espírito vai ali aparecer em cima de você. Tenham responsabilidade. Não peçam algo que vocês não vão saber lidar e não vão conseguir lidar. Tem gente que pergunta assim, mas eu quero ver nitidamente. Beleza. Você vai conseguir aumentar esse grau. Você pode se concentrar mais. Durante as conexões, essa semana toda passada, a gente falou sobre você se conectar sempre com seus guias, né? Então, quanto mais você vai se conectando, mais forte a energia vai ficando.
Isso vale para suas faculdades mediúnicas também. Você vai estar trabalhando, você vai estar estimulando naquela sua faculdade mediúnica. Então, sim, ela pode aumentar. Tem gente que vê, sabe como? Não vê nem vultos, não vê nitidamente, mas quando ela fecha os olhos e se concentra, ela vê. Aí a pessoa pensa, meu Deus, eu tô ficando louca. Toda vez que eu fecho os meus olhos e eu tô concentrada, eu vejo uma imagem mais nítida na minha mente. Não, lembrando que não ver o rosto é normal, ok? Isso também é um tipo de mediunidade, tá? Você vai se concentrar na energia, você vai acabar visualizando uma imagem na sua mente. Não quero mais ver. Aí complica. Quando eu era menor, minha mãe me levou num lugar dizendo... E a pessoa prometeu que eu nunca mais veria, porque eu não dormia, eu tava sempre aterrorizada e chorando pelos cantos, porque toda hora eu via alguma coisa. E como vocês sabem, como eu falei aqui, a espiritualidade inferior já sabe onde ela pode pegar, ela sabe o teu medo. Ela sabe ali o que ela pode usar contra você. E eu era uma criança. Então, às vezes eu tava sentada do nada e eu vi um vulto, eu vi alguma coisa chegando perto de mim. Então eu tava sempre com medo de alguma coisa. Pra mim, na infância, foi muito difícil. E a pessoa fez um ritual ali pra mim, pra que diminuísse. E eu lembro que uma época realmente deu certo. Mas quando voltou muito mais exacerbado, voltou muito mais forte. Então, eu acho que você tem que aprender a lidar com a sua mediunidade. Até porque foi você que pediu pela sua mediunidade. Você mesmo pede para quitar débitos. Foi o que eu aprendi. Se vocês não acreditam nisso, tudo bem. Mas faz ou não faz sentido? Nós tivemos várias encarnações, tivemos acertos e erros. Quando a gente vem nessa encarnação aqui, a gente está aqui para ter mais acertos, mas às vezes a gente acaba cometendo erros novamente. Então, a cada encarnação a gente tem a oportunidade de fazer algo melhor, de errar menos. Então faz muito sentido a gente ter pedido a nossa mediunidade. Eu acho que, nossa, eu vim com mediunidade e eu vim com um problema de saúde. Então, nossa, eu devo ter aprontado muito nas minhas vidas anteriores. Eu falava isso pra minha mãe quando era menor, ela ficava tão chateada comigo. Eu falava pra ela que eu devia ter chutado a cruz. Tadinha da minha mãe. Minha mãe passou uns perrengues quando eu era menor. Porque eu não entendia a mediunidade. Pra mim era um castigo quando eu era mais nova. Até porque, como eu disse, eu era católica. Então, quando eu comecei a estudar as religiões espiritualistas, começou a fazer muito mais sentido a reencarnação, ao quitar débitos, melhorar, evoluir como pessoa. As pessoas me perguntam também assim, eu posso ver todos os meus guias? Você tem que lembrar que é uma via de mão dupla. O guia vai aparecer para você se ele quiser, se ele achar que você precisa vê-lo. Tem muita gente que nunca viu nenhum dos guias deles. E é normal, gente. Não é só porque você tem o guia que ele tem que ficar se mostrando pra você, porque ele tem que ficar falando o tempo todo. Lembra que eu falo com vocês aqui direto, que eles têm os afazeres dele lá no plano espiritual? Eles têm as missões deles também. Do mesmo jeito que eles têm nossa missão terrena, eles têm no plano espiritual. A missão deles também vai além de ser o seu guia. A espiritualidade superior, ela tá ali pra proteger a gente, tá ali pra ajudar. Mas aparecer pra gente é outra coisa. Eu vi esse meu auxiliar, eu vi mais ou menos a minha criança, comecei a desenvolver e comecei a me conectar tem mais de 7 anos, vamos dizer assim. Eu só vi mais nitidamente 2 guias meus. Eu já tô muito feliz com isso. Eu sou louca pra ver a vovó, mas ela disse que não precisa, então tudo bem. É coisa nossa isso, é coisa do ser humano. É vaidade nossa, pra falar a verdade. Ah, eu quero ver meu guia. Poxa, como é que será que ele é? Como é que é a cor da roupa e tal? Por exemplo, a minha moça disse a cor da roupa, mas eu nunca vi. Ela disse como ela se veste, ela falou do enfeite do cabelo que ela usa. Mas ela nunca se mostrou pra mim. E tá tudo bem. Isso são coisas fúteis. É bem coisa de ser humano mesmo, de querer um monte de detalhes, né? Não se preocupe com isso, tá bem? Se o guia não se mostrar pra você, se quando você conseguir ver a entidade ou o guia, você não vira o rosto, não se assuste, isso é normal. Não fiquem chateados comigo com isso, quando eu fico toda hora falando que para vocês não ficarem pedindo para despertar a vidência. Isso é pro bem de vocês. Mas tem gente que acha que só é médio se despertar a vidência. Se você não está na sua missão ter evidência, você não vai ver nada. Senão você já teria visto alguma coisa em alguma época da sua vida. Eu recebi um comentário de um obsessorzinho encarnado que mandou mensagem aqui em uma das lives aqui, falando o seguinte: isso é tudo mentira, isso é tudo coisa da cabeça de vocês. Porque eu sempre ouvi que eu era médium e eu nunca vi nada. Queridos,
obsessores encarnados que ficam entrando e não estudam. Você só vai ver se você tiver evidência. Se você não tiver evidência, então você não vai ver nada. Então você não vai acreditar nunca. São Tomé, que precisa ver para crer. Se você não vê, você pode sentir. Você pode ter intuição. São vários outros tipos de mediunidade. Ou aquela pessoa que só acha que é médium, que incorpora. 2 mitos. Não tem isso. Mediunidade não se resume a ver e a incorporar. E conexão não tem nada a ver com incorporação ou com ver a entidade. Conexão vai muito além. É de você se sentir bem, de você se conectar, de você conversar ali com o seu guia. Nem que de primeiras vezes, assim, seja praticamente um monólogo seu. Você vai sentar ali na frente da sua vela, você vai falar com o seu guia, você vai pedir para se conectar, você vai pedir para ele te proteger, você vai pedir para ele energizar você e a sua casa. Normalmente, nas primeiras vezes, eu fiquei falando sozinha. Eu não conseguia ouvir direito. Até eu entender que as mensagens que vinham na minha mente eram os meus guias, eu achava que eu estava doida. Até eu percebi que a voz na minha cabeça muda. Eu sei quando é homem, sei quando é mulher, eu sei pelo sotaque. Então, vai mudar. É outro tipo de mediunidade. Vocês precisam estar abertos a esse tipo de situação. Ser vidente não te faz melhor do que ninguém. Vidência é somente mais uma faculdade mediúnica. Tem médium que tem a vidência mais completa e viu, sei lá, Maria Padilha. Então ela acha que toda Maria Padilha é daquele jeito ali. Isso não existe. São vários espíritos diferentes que trabalham na mesma falange. Existem várias Maria Padilhas. Existe a Maria Padilha, que é a chefe da falange. Existem vários espíritos que levam esse nome, Maria Padilha. E pode ser uma morena, tipo eu, de cabelo encaracolado, uma loura, uma de cabeça raspada, sei lá. O espírito vai se plasmar da maneira que ele quiser. Pode ser o cabelo batidinho, curtinho, pode ser uma gorda, uma magra, uma alta, uma baixa. Cada espírito é único. Então não tem essa receita de bolo. E um dos maiores problemas do médium vidente é o egocentrismo. É por isso que eles caem. Porque se acham superiores aos outros médiums. Aí eu vejo. Esse é um médium que, se ele permitir, ele é o primeiro a cair. Nos braços lá da negatividade e da espiritualidade inferior. Porque ele se acha superior. Ele é o X-Men, sabe? O famoso médium X-Men que acha que tem superpoderes. Ele se acha o maioral. O Bambambam de Aruanda, o super médium de Aruanda, é esse. Não quer falar com ninguém, não fica perto de ninguém e nem consegue incorporar. E não, você não vê os seus guias? Nossa, eu vejo todos os meus guias. Ah, eu tô vendo. Olha, eu não tô vendo o seu guia, não. Essa pessoa, às vezes, não tá nem vendo mais nada. Sabe por quê? Porque ela baixou a vibração dela. Não tá ali em contato com a espiritualidade. Então, às vezes, o que ela tá falando é só balela. Não ouçam também tudo que as pessoas falam pra vocês. Confie em você e confie nos seus guias. Isso é o mais importante que vocês têm para fazer. Eu falei também da visualização, né? Vou aproveitar que tá todo mundo aqui e vou falar sobre isso. Há um tempo atrás eu tive um outro episódio de obsessão. Era um espírito já adulto pelos contornos, né? Ele era alto e dessa primeira vez eu senti coisas mais físicas. Eu senti muita falta de ar. Era como se eu não conseguisse respirar. Eu fiquei com muito medo. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me mexer, eu fiquei travada. E na hora eu não conseguia rezar de jeito nenhum. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu não consigo aqui rezar, não consigo me concentrar. Só que eu tava ficando cada vez mais aterrorizada, já que eu não conseguia respirar direito. Parecia que um peso tava me impedindo de respirar. E na hora a única coisa que eu tava conseguindo era raciocinar, mais ou menos, né? Então eu comecei a pedir ajuda aos meus guias. Eu falei, eu não tô conseguindo me concentrar, eu não tô conseguindo rezar, por favor, me ajuda. E na hora, eu ouvi a voz da vovó falando assim, primeiro você tem que se acalmar. Porque a gente tem que pedir ajuda da espiritualidade superior, não é? A gente tem que dar o primeiro passo. Eles só fazem se a gente pedir, não é? É o livre-arbítrio. Então eu fui respirando. Inspirando pelo nariz, soltando ar pela boca. Fui tentando me acalmar. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Respirando forte. Isso vai fazer com que você se acalme. Isso vai fazer com que as coisas vão ficando mais leves. Por mais que estivesse doendo, eu não estivesse conseguindo respirar direito, eu fui conseguindo me acalmar. Eu fui conseguindo ouvir melhor a vovó e o que ela estava falando. E ela foi... Aí eu falei assim, eu não estou conseguindo entender a senhora, vó. E ela começou a me mostrar imagens rápidas. Entendi o que ela estava querendo dizer e eu vou ensinar vocês a visualização. Se vocês quiserem agora fazer a visualização, pode fazer. Aí depois vocês me dizem aqui como é que foi para vocês. É o seguinte... Você vai fechar os seus olhos e vai fazer essa respiração devagar.
Inspirar e soltar. O máximo que puder. E o máximo que você puder jogar fora. Isso de olhos fechados. Você vai começar a imaginar cada guia seu. Poxa, mas eu nunca vi o meu guia. Você já tem mais ou menos uma noção de como seria uma pombagira, de como seria um Exu, de como seria um caboclo. Você vai ver ali, vai imaginar ali um índio. Para um Ogum, você vai imaginar ali um guerreiro com armadura. O vovô ou a vovó, aquele vovozinho com aquela roupinha, pode ser ali aquela roupinha quadriculada, preta e branca, aquele lencinho na cabeça, ou cachimbinho na boca. A criança, uma criança iluminada ali, sorrindo para você, você vai imaginar todos os seus guias ao seu redor. Marinheiro, caboclo, boiadeiro, o malandro, a pombagira, o Exu. Você vai estar no meio e todos eles vão estar à sua volta. Você vai imaginar que todos eles estão formando uma redoma, uma bolha protetora ao seu redor. Não é muita coisa para você lembrar. Respiração, você vai estar no meio e todos os seus guias vão estar à sua volta. Você acha que realmente tem como alguma coisa entrar ali? Impossível. Essa visualização você vai trazer como se fosse para fora, onde você estiver. No caso, geralmente quando essas coisas acontecem comigo, eu estou no meu quarto. Então eu imagino que todos eles estão ali à minha volta, onde eu estou. E você vai imaginar que eles estão formando um escudo e que nada vai entrar. Se você quiser dar uma cor para esse escudo, fica melhor ainda, porque sua visualização vai ficar cada vez mais aguçada e mais forte. O inicial é isso. Você vai estar no meio e todos os seus guias vão estar à sua volta. De frente por que quer que esteja ali te atrapalhando, por que quer que esteja te causando mal. E você vai pedir para eles, para que todo mal que esteja ao seu redor, que esteja tentando te atrapalhar, todo mal, encarnado ou desencarnado, seja encaminhado naquele momento. Você pode rezar ali enquanto você está ali dentro e você vai pedindo para que seus guias te protejam e que todo mal seja retirado de perto de você, que o ambiente seja limpo por eles ali. Vocês conseguiram entender como vai ser a visualização de vocês a partir de agora? Só de falar eu já me sinto até mais leve. Porque é muito difícil de eu falar sem já ir imaginando na minha cabeça a imagem. Essa visualização é poderosíssima. Toda vez que vocês sentirem medo, toda vez que vocês se sentirem ali ameaçado pela espiritualidade inferior, vocês vão fazer isso. Vocês vão se colocar no meio, protegido por todos os seus guias. E eu garanto para vocês que vocês não vão sentir medo, que vocês não vão se sentir mais ameaçados, porque vocês vão estar protegidos por todos os guias que vocês têm. Por mais que isso já estivesse acontecendo, essa visualização é só para você entender, para você transformar ali de uma forma mais visual, de uma forma praticamente física, o que está acontecendo. Você não está sozinho, os seus guias estão todos com você e eles vão te proteger, formando um escudo à sua volta. A última vez que eu fiz essa visualização, em poucos minutos assim eu já estava me sentindo melhor. O espírito não estava mais sentindo a vibração dele no meu quarto e eu consegui dormir da melhor maneira possível. Nesse dia eu dormi igual um bebê, vamos dizer assim. Façam a visualização, tentem se conectar com os guias de vocês. Quando acontecer, e se acontecer com vocês, de vocês terem contato com a negatividade de algum espírito, façam a sua visualização e depois me contem como foi. Tenham fé no que vocês estão fazendo. Tenham fé que os guias estão com você. Eu garanto para vocês vão se sentir muito melhor. Inclusive, para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, eu recomendo muito que faça essa visualização. Você vai se acalmar quando você estiver ali dentro daquela bolha. Por quê? Você vai estar na energia de todos aqueles guias. Você vai estar numa energia de tranquilidade. Você vai estar numa energia de paz. Ô, Cleito, conseguiu? O Cleito falou aqui, gente, é incrível. Sim, eu garanto pra vocês. Eu fico até arrepiada só de falar. Depois desse dia que eu comecei a fazer essa visualização, eu comecei a me sentir tão melhor. Sofri de depressão por muito tempo. Então, às vezes, a gente tem as famosas recaídas. Então, quando eu tô me sentindo mal, quando eu começo a sentir um pouco mais de tristeza, quer dizer que a minha vibração tá baixa e que eu tô com algum espírito negativo ali tentando absorver ainda mais e me deixar mais para baixo. E eu faço essa visualização. Se vocês não conseguiram entender, eu vou falar outra vez.
Você não está sozinho. E essa visualização é para você entender de uma vez por todas quantos guias vocês têm para proteger vocês. Os seus guias estão com vocês, eles querem ajudar vocês, eles querem proteger vocês. Se você não consegue entender o quanto amado você é, a partir de agora você vai entender. Essa visualização é poderosíssima. Foi me passada pelos meus guias e eu passo para vocês de bom grado, de todo o coração, para que vocês façam a partir de hoje. O Cleito falou aqui que conseguiu, achou incrível, que paz. Me emocionei, real. Poxa, Cleito, que bom. Se concentrem antes de dormir, rezem e principalmente peçam para o seu anjo da guarda zelar pelo sono de vocês, para que vocês tenham uma boa noite de sono e acordem melhor no dia seguinte. E o Nelson perguntou se podia fazer a visualização que eu ensinei a vocês agora antes de dormir. Perfeito. Reza, pede a proteção do seu anjo da guarda e faça a visualização antes de dormir. Que aí você já vai, né, com a gangue toda, vamos dizer assim, com todos os seus guias ali junto com você. Vai ser maravilhoso para vocês, eu garanto. Porque funciona comigo, vai funcionar com vocês também. Eu espero que a partir de hoje a visualização fique cada vez mais forte. Porque no início eu não via as cores. E com o passar do tempo eu fui aperfeiçoando, vamos dizer assim. Talvez vocês a cada dia mais vão ver mais guias, mais cores, vamos dizer assim. Aproveitem essa visualização, elevem a vibração de vocês, permita que o guia de vocês ajude vocês. Para isso, se conecte todos os dias. Conexão não é incorporação, conexão não é evidência, não é você ver o guia. Conexão é você querer estar ali com a espiritualidade superior. Conexão é você fazer uma oração para o seu anjo de guarda, para o seu guia, para os orixás. É você tê-los mais perto de você. Eu espero que a partir de hoje vocês façam essa visualização, que vocês se conectem com o guia de vocês cada vez mais. Porque aí a vibração de vocês vai estar sempre elevada. E a dica que eu tenho para dar para vocês hoje, se vocês quiserem saber mais, estudar mais sobre a evidência, é leiam, estudem, procurem saber mais. Se vocês já têm uma conexão maior com os guias de vocês, conversem, falem com eles, perguntem sobre a sua mediunidade, tentem entender melhor a mediunidade e como você se enquadra dentro dessa mediunidade. Tenha paciência e respeite o seu momento. Eu espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje. Essa visualização só vai fortalecer a conexão de vocês com os guias de vocês também. E vai fortalecer a proteção de vocês. Vou encerrar a live. Boa noite para vocês. Que vocês tenham um ótimo finzinho aí de noite. E axé!